Bem-vindo ao Conexão Graiche, seu canal de informações para uma vida mais prática e segura. Neste episódio falaremos do tema: o mercado imobiliário como investimento. Ainda é um bom negócio? Mas antes de apresentar nossos convidados, vamos a um pequeno trecho da história de 50 anos do Grupo Graiche. Fundada em 19 de março de 1974, motivada pela falta de empresas profissionais capazes de gerir novos formatos de condomínios que surgiam, tanto horizontais como verticais, com características de clube e edge cities. Incentivada por grandes incorporadoras da construção civil de São Paulo, José Roberto Graiche, advogado, aos 28 anos, aceita o desafio e projeta uma empresa para administrar condomínios, gerir patrimônios e ofertar assessoria jurídica especializada. Estabelecido e consolidado, o Grupo Graiche atravessa regime de exceções, fase sem ordenamento jurídico, crises mundiais, planos econômicos, novas legislações e transformações significativas na ciência, na tecnologia e no comportamento das pessoas. Bom, agora vamos ao tema deste podcast. Qual a análise econômica do mercado imobiliário hoje? Ainda é vantagem a aposta em imóveis como investimento? Para esse bate-papo, reunimos aqui Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da CBN, Fim de Expediente, Hora de Expediente e O Assunto é Dinheiro. José Roberto Graiche, advogado e presidente do Grupo Graiche. José Roberto Graiche Júnior, advogado e vice-presidente do Grupo Graiche. Olá, aqui é o Teco Medina, estou aqui diretamente da Graiche para bater um papo aqui, uma das maiores, melhores e mais antigas empresas do setor imobiliário, hein? 50 anos não é moleza não, vamos bater um papo sobre isso. Uma empresa muito importante do setor imobiliário, um dos assuntos mais importantes da economia, mais interessantes do mundo dos investimentos. E também o assunto que termina todo e qualquer jantar quando entra uma briga de casal, uma briga entre casais sobre investimento em imóveis, comprar, alugar, renda, fundo imobiliário. Você quer arrumar uma briga num jantar, você joga esse assunto, viu, Dr. Graiche? É isso aí, Teco. É um prazer recebê-lo aqui na nossa empresa, que está comemorando 50 anos de atividade. De fato, esses últimos 50 anos foram especiais para o Brasil no que se refere a uma série de eventos e de inseguranças, né? Insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica, com um número assim exagerado de planos econômicos. Então você realmente ultrapassar esses 50 anos, chegar onde nós chegamos, não foi fácil. Mas foi muito prazeroso, porque a gente conseguiu dar conta do recado e hoje podemos debater e transmitir um pouco da nossa experiência a quem estiver interessado. Pô, e você vai ter muito mais história para contar nos jantares do que o Júnior, né? Porque o Júnior não pegou um ministro da Fazenda a cada 3 meses, trocava mais ministro da Economia do que técnico do Corinthians antigamente, moeda, colava, grudava, carimbava a nota, muda 0, muda nome, 3 zeros. Isso aqui era uma loucura, né? Hoje, perto do que já foi, isso aqui é uma tranquilidade quase, não? Olá, Teco. Apesar dessa aparência jovial que eu tenho, eu já estou no ramo já há uns 36 anos aqui, então, de certa forma, nós passamos por alguns planos econômicos, congelamento de preço, o RV, confisco da poupança. Eu vivi isso um pouco, que foi, de certa forma, até um aprendizado de como lidar com as situações inesperadas e inusitadas, né? Então vamos tentar aqui poder esclarecer algumas dúvidas de que se o imóvel é um bom negócio, não é um bom negócio, se a turma de hoje em dia se curtem ou não investir em imóvel, ter propriedade, se eles estão mais preocupados em ser, digamos assim, nômades, né, em viajar, em não ter um porto seguro. A gente vai poder sentir um pouco do que a gente, passar um pouco
do que a gente sente no dia a dia na nossa profissão. Pô, eu queria começar a fazer uma pergunta para os dois. Acho que a gente tem que, enfim, aproveitar o fato de vocês serem uma empresa tão longeva, né? E da gente ter uma quebra aqui no Brasil de 30 anos, que é do Plano Real, quando a gente começou a ter algum tipo de estabilidade, de previsibilidade. Vocês conseguem lembrar alguma história que vocês viveram, provavelmente de 94 para trás, né? Que hoje pareça até inacreditável imaginar que aconteceu isso no país, na economia ou no setor imobiliário, coisas que hoje os mais novos iam falar, pô, não é possível que vocês viveram isso? Tem uma história boa? Eu teria diversas histórias boas para você, né? Porque esse período é inesquecível, tanto com a insegurança jurídica, a falta de respeito com contratos, etc., como uma instabilidade monetária muito grande, como você falou no começo, corta zero, muda o nome da moeda, e como é que adapta o contrato agora, como é que faz, como é que não faz. Muito bem. Tudo isso se inaugurou com o José Sarney, se não me engano, em fevereiro de 87. Foi o primeiro plano econômico, né? Plano cruzado. Plano cruzado, que tinha tudo para dar certo, parecia que ia dar certo, mexeu profundamente com a cabeça do povo, do empresariado todo, e resultou, como tantos outros planos, em absolutamente nada. Só tumultuou, o Brasil estava se recuperando de uma ditadura que acabou com todo o ordenamento jurídico. Se o Sarney pecou na economia, ele ganhou no reordenamento jurídico. Ele e Saulo Ramos na época. Então começaram a criar regras e as coisas começaram a funcionar para valer. Mas o pior mesmo, que é a história que você quer ouvir, é que você ia dormir e acordava com uma situação totalmente diferente. Para o inquilino que queria ter tranquilidade na casa dele, que o contrato já não valia mais nada, o contrato sofreu uma alteração profunda no plano econômico, ele perdeu aquela garantia que ele tinha. O proprietário, que normalmente no Brasil, sempre no Brasil, nós nunca tivemos o latifundiário urbano. Nós não tínhamos pessoas com... Um quarteirão inteiro dele. 300 imóveis, 200 imóveis. Isso era muito raro, né? Naquela época, a média era de 1,5 imóvel por locador. E os que tinham 2 e os que tinham 1. Né? Sim. A média era 1,5. Esse pessoal tinha nesse aluguel um meio de subsistência, essa é a verdade. Claro. Porque a aposentadoria no Brasil sempre foi muito ruim. E, de repente, ele já recebia um aluguel defasado, por exemplo, 3 milhões de reais era o aluguel. Passou a ser 1, por força daquele plano econômico. Então, com isso surgia uma insegurança, uma instabilidade. E o nosso escritório aqui, que na época era muito grande, era um muro de lamentação, mais do que uma área de trabalho. Você tinha que ter um terapeuta no quadro. Exatamente. No quadro de funcionários. Você tinha que mediar essa situação pensando em defender o mercado, não o proprietário que a gente representava. Então, se eu não defendesse também o inquilino, eu não estaria defendendo o mercado. Né? Você lembra de alguma história que em especial te marcou e que hoje pareça obra de ficção que tenha acontecido? Não, eu vivi essa fase também, né, acompanhando principalmente meu pai, né, que havia um desequilíbrio contratual, né? Então o proprietário deixava de receber o aluguel com a sua correção monetária, o reajuste era anual, digamos assim, você não podia denunciar o imóvel imotivadamente, né? Você não podia retomar o imóvel,
E aí foi se construindo ao longo do tempo uma nova lei do inquilinato, que saiu em 91, tivemos até o privilégio de participar, né, na pessoa do meu pai, e com a vinda dessa nova lei, que ela era bem equilibrada, com os planos econômicos já regulados, você vê o estímulo que deu na área da construção civil para imóveis utilizados com finalidade para renda, né? Então você viu essa curva descendente e ela subindo para uma curva ascendente na área de investimento em imobiliário para complemento de renda, digamos assim. Então eu também lembro disso muito bem. E sem regras é o caos, né? Sem regras é o caos, porque você não tem para quem reclamar, do que reclamar, e vira uma loucura tudo, né? Só um adendo, trazendo para valor presente. A lei foi tão bem equilibrada que a gente passou por essa pandemia, passamos por toda essa fase de economia, comércio fechado, e não precisou mexer em nada no mercado de locação de imóveis para ele se autorregular e as partes se comporem para você passar essa fase da pandemia que nós vivemos, né, inusitadamente, e que o mundo inteiro viveu. Como é que isso aconteceu? Essa bonança que ele acaba de dizer, que atravessamos uma crise bárbara com a pandemia e não houve necessidade do governo, aliás, nem deveria intervir no mercado. Então, as partes se compuseram. Por quê? Porque o Brasil, até 1990, havia uma tradição de protecionismo. Sempre uma parte era mais protegida que a outra. No caso da lei do inquilinato, flagrantemente era a proteção ao inquilino. Ele tinha todos os direitos e o proprietário não tinha nenhum. Resultado, não crescia essa indústria, né? Os imóveis estavam cada vez mais fechados, a pessoa preferia deixar o apartamento fechado do que arrumar uma confusão. Porque no instante que ele entregava o imóvel dele e assinava um contrato de locação, ele não tinha mais direito a nada, nem de retomar, nada. Eram pouquíssimos os direitos dele. Então, eu entendo, embora não sendo economista, que não só no mercado de locação, no mercado imobiliário, mas eu acho que em qualquer mercado não deve haver interferência estatal. Eu acho que o mercado qualquer mercado ele é suficientemente adulto aqui no Brasil para resolver seus próprios problemas. Claro que o governo vai, através de tributos, através de uma série de outras ações, tentar participar desse mercado, mas não interferindo na liberdade contratual das partes. E foi só depois de 1990, então, voltando ao ponto e dando mais força ao que o Júlio disse, que o mercado de locação ficou tranquilo e navegando em águas calmas. Os imóveis fechados vieram para o mercado, né? O inquilino tem seus direitos, mas ele não é mais o dono do imóvel. Tem seus deveres também, né? Tem seus deveres. O proprietário, que não é bobo, não quer perder o inquilino porque ele é pontual, porque ele cuida do imóvel dele, então ele prefere fazer um acordo do que tirar o inquilino para alugar o imóvel por mais, e vice-versa. O inquilino, uma mudança para o inquilino é um transtorno também. Claro. Então abriu essa possibilidade e fez com que a gente superasse a pandemia e tantos outros episódios que nós tivemos no Brasil de 90 para cá. Uma curiosidade, queria saber a opinião de vocês. Acho que é um consenso, né, que o brasileiro tem o sonho da casa própria e que tem muita gente que adora imóveis, gosta de imóveis, investe em imóveis. Vocês acham que isso é uma questão ocidental, brasileira, é uma questão de gosto?
ou é uma influência disso que a gente estava falando agora há pouco, do fato de o país ter vivido muito tempo com muita inflação, muita insegurança jurídica, muita insegurança política, muitos planos econômicos, e no final do dia, quando você tinha o seu imóvel, aconteça o que acontecesse com as ideias malucas ou não do presidente, o seu imóvel estava lá e ele ia meio que se valorizando, subindo ali de acordo com a inflação, pelo menos. Então, era de fato uma coisa que trazia segurança para quem tinha. Vocês acham que essa é a razão pela qual o imóvel é tão... as pessoas gostam tanto de investimento imóvel ou tem alguma outra? Olha, a gente precisa distinguir o investimento em imóvel pela finalidade que você vai dar ao imóvel. Se for para moradia, é um assunto. Se for para você obter uma renda ou uma aposentadoria futuro, o assunto já se modifica. Eu penso que não só no Brasil, acho que na maioria dos países, de outras culturas, de outras civilizações, eu acho que a maioria sonha com a casa própria. Sim. É alguma coisa que o homem se sente muito bem de ter um abrigo para ele e para a família, onde, teoricamente, ele não vai sofrer nenhuma interferência. Sim. Nem do senhorio dele, se for alugado, e nem do governo, se ele está usando um imóvel de um programa habitacional qualquer. Então, eu penso, na minha opinião particular, que praticamente no mundo todo há o sonho da casa própria. Tanto cultural que existe a lei do bem de família, né? Que o imóvel que você tem e que mora, digamos assim, ele não pode ser penhorado a não ser por algumas situações específicas, né? Então, a sua moradia também é preservada até por lei, né? Então, há essa segurança em adquirir, em ter o seu imóvel para moradia, para renda, enfim, o que for, né? Existe hoje em dia alguns perfis de pessoas que não procuram o imóvel para benefício próprio, para você ter uma segurança. A geração que vem aí Z, né? Aquelas várias gerações aí, o nome é mutável, né? Mutável, todo ano cria uma geração nova. Como eles são muito nômades no dia a dia, mudam de emprego toda hora, mudam de cidade, vão para outro lugar, esses aí ainda não se estabeleceram, digamos assim, e não procuram o imóvel se fixar no local, então não procuram o seu imóvel para moradia. Por outro lado, surge aí as grandes empresas com gestão de ativos imobiliários que adquirem uma série de imóveis, até grandes edifícios, retrofitam imóveis antigos para usar como renda, como seu ativo de capital, né? E serve para fornecer e sustentar esse perfil de usuário, digamos assim. Tá. Bom, então, para agora entrar tema a tema, assim, eu posso inferir então que vocês dois, com aquela pergunta se vale a pena comprar ou alugar um imóvel, em situações normais de pressão e temperatura, acham que a pessoa deve comprar o imóvel. Para moradia, eu sou favorável ao imóvel próprio. A forma de aquisição é que precisa se botar um reparo melhor nisso. Tá. Porque há um descasamento muito grande de taxa de juros. Quer dizer, quando você é o devedor, você paga uma taxa exorbitante. Quando você é o aplicador do dinheiro, você recebe uma taxa pequena. Então, o que eu penso? Que o cidadão deve tomar muito cuidado quando entrar num financiamento de longo prazo, acima de 30 anos, por exemplo. Ele tem que analisar o juro que ele vai pagar, porque talvez compense que ele alugue um imóvel e que ele faça uma capitalização para mais para frente, depois de 10, 15 anos, ele poder comprar com mais conforto o imóvel próprio. Ou comprar à vista ou dar uma entrada bem maior. Bem maior e fazer um financiamento de curto prazo.
O problema todo em qualquer tipo de investimento, na minha opinião, é a disciplina. É que nem sempre, ou na maioria das vezes, o povo tem disciplina. Você vai acabar alugando o imóvel e aquela sua sobra mensal, ao invés de você capitalizar para uma futura aquisição mais confortável, você está gastando com celular novo, está gastando com viagem. Não que a pessoa não deva investir nisso, claro que deve, mas tem que ter disciplina, destinar um percentual do salário dele, que chova ou faça sol, ele vai capitalizar para a futura aquisição. Mas o objetivo é casa própria. Cuidado com a forma que você vai adquirir a casa própria. Sim. É isso que eu digo. Para morar, Júnior, você tem opinião diferente ou não? Não, tenho a mesma opinião, né? Para morar, inclusive para, como ele disse, para como investir, como poupar para poder ter o imóvel, né? Que muitas vezes você tem que ter um plano de vida, um projeto a longo prazo para o que você quer até para a sua aposentadoria, né? Qual é a segurança, enfim. Porque a gente sabe que muitas vezes o dinheiro na mão é vendaval. Tanto que tem muita gente que acha que a parcela do financiamento acaba virando uma poupança compulsória, né? Porque ele acaba tendo que pagar, ao pagar o financiamento, ele está, enfim, não está comprando coisas à toa ou gastando dinheiro à toa, né? Por outro lado, você pode fazer, existem diversas contas, né? Então você pode fazer uma conta de que você compra um imóvel financiado também e que no terceiro ano, quando entrega um imóvel, você aluga ele e com parte da renda do aluguel você paga a prestação do seu imóvel. Então você também faz uma poupança para adquirir novos imóveis e formar uma carteira que lá na frente você vai ter, de certa forma, uma aposentadoria melhor, né? Um complemento de renda. Tá. E falando de imóvel para investimento, né? A gente falou aqui no começo das pessoas que compram um imóvel e vão colocar esse imóvel para alugar porque ou hoje ou lá na frente querem viver da renda desses aluguéis. Você acha que em qualquer cenário vale a pena ou tem algum cenário que você acha, talvez seja melhor ele investir em outra coisa? Bom, tudo depende da capacidade de investimento da pessoa. Então vamos dizer uma pessoa que está bem sucedida, está saindo muito bem profissionalmente e ela tem condições até de diversificar um pouco o investimento. Eu penso que todo mundo que investe tem que ter um pedaço desse investimento com liquidez imediata. Sim. Para atender a N problemas que não vale a pena aqui repetir agora. E por outro lado, eu gosto muito de complementação de aposentadoria. Sim. Até porque eu nunca fui funcionário público. Na minha época, o funcionário público se aposentava muito bem. O meu é um INSS que eu recebo aí, que mal dá para eu pagar o meu condomínio. Então, se eu não tivesse alguma coisa hoje alugada, eu teria dificuldade para parar de trabalhar. O homem não pode trabalhar até o fim da vida dele, tem um momento que ele precisa parar. Então, eu penso que ter uma parte em imóveis bem localizado, bem planejado, porque não adianta você comprar um apartamento grande. Então, vamos ter o seguinte raciocínio. Onde é que está o maior problema habitacional? Está na pessoa de baixa renda. Então, se você conseguir ter imóveis de 1 e 2 dormitórios, você nunca vai ficar com esses 2 imóveis fechados. Se você tem um de 3 dormitórios, a coisa já complicou. Ou seja, imóvel pequeno ou médio. Por quê? Porque na primeira crise, o que o cidadão faz? Ele encolhe o padrão dele, ele muda de onde ele está, 3 dormitórios, vai alugar um de 2. Ele se separa da mulher. Tanto ele quanto ela vão ter que morar num imóvel menor, ela não pode continuar morando num apartamento de 3 dormitórios. No dia de regra. Então o imóvel de 1 e 2 dormitórios, a meu ver, é o melhor nicho de mercado para você investir para o futuro. Você nunca vai ter esse imóvel fechado. Ele sempre vai estar bem alugado.
né? Ele é um dos últimos a sofrer, né? Tá. Numa crise. Complementando, você precisa ter uma boa análise de mercado também para comprar o imóvel. Aí né? complica um pouco, né? Porque ele falou um pouco de localização, eu fiquei pensando como é que eu, por exemplo, sei qual é a localização, porque a localização vai mudando. Aqui em São Paulo, por exemplo, o que já foi nobre e mudando, muda toda hora um pouco o eixo, De né? fato, você tem razão, muda, mas algumas coisas são imutáveis. Tá. Tá na rota de metrô, não vai mudar nunca. Tá. É um imóvel que será sempre procurado porque está na rota de metrô. Não é? Ele está num bairro bem urbanizado, claro, você tem o azar de repente virou uma Cracolândia. Sim. Aí acabou, você perdeu o imóvel. Assim como pode quebrar o banco se está com o dinheiro aplicado, ou falir quebrar a empresa que você comprou ações. Mas são Casos atípicos. são acidentes. Não, existe também os imóveis que você também precisa ter a sensibilidade de saber se ao longo do tempo ele também não é mais atrativo, né? Ele perde a sua característica, digamos assim. Você vê muito imóvel que era de grande porte, digamos assim, e que ele foi se tornando fora do mercado por estar obsoleto, falta de manutenção, falta de um retrofit, de atualização do imóvel. Essas modas, assim, elas atrapalham? Por exemplo, teve um boom em São Paulo, uma época de torres com uma área comum gigante. Aí agora tem uma outra moda de imóveis menores com uma área toda lá embaixo. O apartamento pequeno está tudo lá embaixo. Teve a moda da varanda. Não, tem a moda... Essa moda eu acho que não. O que acontece muito no mercado é que em alguns momentos existe uma deficiência do tipo de imóvel. Por exemplo, teve a moda do conjunto comercial. Havia uma deficiência, todas as incorporadoras começaram a construir muito imóvel comercial, sala pequena. Então, a gente vai sentir, sofrer essa grande oferta, digamos assim, em relação à demanda, depois de 5 anos. Teve o boom do flat. Hoje está o boom do estúdio. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 anos com esses estúdios todos que estão sendo feitos, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas análises todas, né? Que a gente precisa fazer ou prestar essa consultoria, digamos assim, para quem quer investir em imóvel. Então, pegando esse gancho do flat, do estúdio, a pessoa precisa ter um mínimo de raciocínio e pegar um pouco a história do mercado imobiliário brasileiro. Poxa, construíram tanto flat, de repente começaram a fazer sopa de flat. Então virou residência service, o flat foi transformado em outro tipo de apartamento. Eles vão gourmetizando, né? Então, mas uma dica que eu queria dar, que eu esqueci quando você me perguntou, se você for comprar um imóvel para renda, não procure num prédio que tenha poucos apartamentos, porque aí o condomínio será caro. E condomínio caro prejudica a locação, prejudica a venda. É impressionante, eu estou falando isso, mas poucas pessoas sabem como é que é o rateio do condomínio. É tão frequente você ouvir dizer assim, poxa, o meu amigo mora num apartamento de 3 dormitórios e paga R$1.000 de condomínio. Não, e tem piscina, ele ainda fala. E ainda tem piscina, como se piscina desse despesa para o prédio. A água você põe lá e não tira mais, né? Eu moro num de 2 e pago R$1.500. Mas pera um pouquinho, quantos apartamentos tem o prédio do seu amigo que tem 3 dormitórios? Ele tem 50 apartamentos. E o seu, 20? Você tem que pagar mais. Claro. Porque o zelador é o mesmo, o porteiro é o mesmo e o rateio vai ser menor. Né? Então, até para moradia, se você tem um orçamento justo, não é bom comprar num prédio onde tem poucos apartamentos. Por isso que esses condomínios com grandes áreas que você se referiu, são chamados condomínios clubes, normalmente tem mais de uma torre, eles têm sucesso. Por quê?
Porque, primeiro que você vai criar os filhos Ali dentro. ali dentro, uma bolha. Vai criar ali dentro, tendo em vista a nossa segurança que anda cada vez pior, a procura vai ficar cada vez melhor. Primeiro que então ele vai arrumar um lugar para os filhos poderem conviver. Segundo, ele mesmo vai ter uma vida social lá dentro. É a churrasqueira comunitária, Sim, é a piscina futebol. comunitária, é o futebol, é a beach tennis, etc. E o condomínio pode chegar a 600, 700 reais, quando num prédio normal é de 2.500 reais. Tem um peso muito grande no orçamento familiar. Então, tem que saber procurar sob todos esses pontos de vista. Então, para a gente empacotar isso, para comprar e colocar para investir, bem localizado, perto do metrô ideal, um apartamento pequeno ou médio, né? Atualizado, né? Que ele esteja dentro das características de vida de hoje em dia, por exemplo, né? Duas outras coisas que são importantes quando a pessoa procura para alugar. Uma é a parte de segurança, né? Toda a infraestrutura de segurança que se oferece, se o condomínio tem áreas comuns que estão muito comuns em serem utilizadas hoje, como academia, um pet place. É muito comum hoje a pessoa procurar o imóvel se aceita animal, se tem uma condição que o animal viva bem lá dentro. Então, tudo isso é uma transformação de vida que a gente tem e que o imóvel precisa acompanhar, né? Se ele não acompanha, fica obsoleto. E prédio com mais apartamento, porque é uma garantia de que o condomínio será mais baixo. A divisão é menor, né? O que está acontecendo hoje nesses prédios antigos e com grande área útil do imóvel, né? E com pouca área de lazer e com poucas unidades. Eles estão se transformando, tendo que se transformar com aquelas portarias virtuais, né? Então isso aí não é porque é um achado, é uma coisa interessante. É única e exclusivamente por necessidade de redução da taxa condominial do que as pessoas não estão aguentando pagar. E para fechar, para comprar um investimento e pôr para alugar, melhor comercial ou melhor residencial? Olha, isso aí é cíclico. Tá. Nós tivemos no passado recente uma febre em cima de conjuntos comerciais. Por quê? Porque a economia estava bombada, então era fácil de alugar, fácil de revender, etc. E tal. E a oferta era pequena. De repente, explodiu a construção de imóvel comercial. E outra coisa. Teve a pandemia também. A legislação que interferia muito no imóvel residencial, ela era mais liberal no comercial. Tá. Hoje não há essa distinção. A lei do inquilinato vale para todas as modalidades de locação de imóvel urbano, certo? Naquela época, não. Você podia despejar o inquilino comercial, não podia o residencial. Então, isso também atraía. Resultado, com a pandemia que criou o home office, não é? Com uma crise no setor de serviço, que os dentistas, por exemplo, se uniram para ficar com um conjunto só, dividindo o horário e não mais cada um ter o seu. Idem um médico, idem um advogado e tal. Então, o imóvel comercial está super ofertado. Hoje é um péssimo negócio você comprar para alugar. Eu acho que isso vira, não vai demorar muito. Porque ninguém mais está construindo e o estoque está terminando. Então hoje a coisa está mais para o lado residencial e pequeno, imóveis pequenos. Esse é o conselho que eu dou. Agora eu não sei daqui a uns anos. Eu acho que o imóvel comercial é bom para ambas as partes. O imóvel comercial assim, depende muito também da cidade. Tem cidades que estão crescendo, tem cidades que estão estagnadas do ali. Ponto, né, da localização do imóvel. Então tem muito imóvel comercial que não vai ficar nunca desalugado porque é um polo, digamos assim, que o comércio é bom, é uma rua que nunca vai perder aquela característica de área comercial. Então
Esses aí, eles sempre têm consumidor, tanto no comercial quanto no residencial. O problema que a gente vê quando o imóvel está, digamos, descentralizado com aquela finalidade dele, né? Então aí nós vamos sofrer no residencial, nós vamos sofrer no comercial, entendeu? Tem um número que eu acho legal para fechar essa parte, que é aquele número que você trouxe da rentabilidade, né? De quanto em média se ganha um investidor que compra o imóvel e põe para alugar. Então, tem uma pesquisa feita por entidade, né, que analisou de 2012 até 2022 quanto o imóvel, somado à valorização mais a rentabilidade do aluguel, deu em percentual anual. Foi 12,2% de renda ao ano. Né? Ao ano, sendo que na mesma época o CDB deu 8,6, poupança 5,8 e a inflação 6,6. Então você comprando bem, né, o imóvel ele é também um bom negócio. Nesse né? caso, um ótimo negócio. Então, né? exatamente. Olha, só para você ter uma ideia, é que o pessoal esquece disso, só pensa na valorização do imóvel. Então vamos lá, vamos analisar essas duas coisas, rentabilidade e valorização. Que o investimento você tem que somar as duas coisas para ver se ele te compensou num lapso temporal que você determinou. Em média, eu diria que desgraçadamente, você recebe 6% ao ano de locação. Tá, 0,5% ao mês é a média, né? A média. Tem, alguns imóveis é 0,45, o outro é 0,6. Tá? O imóvel, quanto menor, maior a rentabilidade. Ele pode passar de 0,5, chegar a 0,6. O imóvel comercial hoje é uma incógnita. Já que você falou em imóvel comercial, eu tenho que lembrar de um segmento comercial que é extremamente preocupante, que são as lojas. Tá, Loja de rua, então, nós temos que parar para pensar. São raríssimas as ruas que você consegue ter sucesso com uma loja. Aliás, eu acho que daqui a pouco nenhuma loja vai ter sucesso. Sucesso e sossego também, né? Porque sucesso só não adianta, né? Porque você está comprando tudo pela internet, essa é a verdade. A loja é um showroom, nada mais é do que um showroom. Então, a loja é um segmento preocupante. Muito bem, mas voltando à rentabilidade, né? Então, a rentabilidade é 6%. A valorização do imóvel pode estar muito mais alta num curto prazo do que o Júnior mencionou nessa estatística que você pediu. Por quê? Porque, por incrível que possa parecer, o preço do imóvel está muito barato. Você não consegue repor o prédio que você vende ele totalmente hoje pelo mesmo valor, porque o terreno aumenta uma barbaridade e o custo da construção civil também. Se você pegar um bairro como Morumbi, você pega o preço de um apartamento no Morumbi e faz de conta que o prédio todo será vendido por aquele preço. Tá. Você não constrói metade dele hoje. Então estão muito baratos os imóveis. Eu fui para o Morumbi, que é o bairro que está mais desvalorizado em função do número de ofertas. Tem muita oferta no Morumbi. Foi construído muito no Morumbi. Lá no Morumbi são aqueles, quase cidades ali, né? Eles são maravilhosos, né? Você mora no Morumbi, com o mesmo dinheiro que você morasse aqui na Vila Mariana, por exemplo, você mora no Morumbi num apartamento quase 3 vezes maior pelo mesmo preço. Uau. Por quê? Porque o preço do terreno era mais barato, foi possível construir prédios mais baratos, só que hoje a reposição ficou difícil, porque o custo da mão de obra, ela é igual no Morumbi, ela é igual na Vila Nova Conceição, é igual na Moca, é igual em qualquer bairro, não é? Só varia o preço do terreno. Então, bem escolhido o imóvel, você, além da rentabilidade, você vai ter um índice de valorização muito grande e em muito pouco tempo. Nós vamos ter, depois desse plano diretor que passou aí, nós vamos ter um boom imobiliário. Mas Eu acho. a gente já não está num boom imobiliário? Tá, mas não de preço. De preço não, tá.
Salvo raríssimas exceções. Você tem lançamentos aí de 40 mil reais o metro, 45 mil, é um absurdo. E vende, hein? Vende para o investidor. Depois o que o investidor vai fazer, se ele vai morar, ou se ele vai alugar, ou se ele vai revender, eu não sei, mas eu também nunca vi ninguém fazer sopa de imóvel. O imóvel que o cara comprou, ele saiu fora. Comparado o preço do metro quadrado com outras capitais mundiais do mesmo nível de São Paulo é muito barato ainda, muito barato o preço. Está cada vez mais construindo, faltando imóveis, né? Faltando mercadoria. Em alguns bairros que já saturou a construção, o preço tende a aumentar, né? Agora, isso tudo nós estamos falando do imóvel pronto ou do imóvel vendido que você entra numa compra e venda por uma construtora incorporadora. Se você construir ou incorporar, a sua rentabilidade ainda é maior do que a gente falou, né? Dos 12%. Porque você vai também ganhar no preço do lucro do imóvel, digamos assim, né? Então você vai pagar menos e o resultado do seu investimento com o retorno do aluguel e também da valorização, ele aumenta mais ainda, né? E se ele tiver uma capacidade pequena de investimento, tudo isso que o João acabou de dizer, ele pode participar através dos fundos imobiliários. Então, que era um outro assunto que eu queria botar na mesa, né? É uma coisa que ele é recente, né, para a história do país. A gente deve estar falando de uma coisa que deve ter 15 anos levado a sério no máximo. E que eu, pessoalmente, para a área de investimento, eu acho ótimo, porque permite ao pequeno investidor participar do mercado que ele naturalmente já gosta, permite a ele diversificação de setores. O cara pode comprar um fundo imobiliário de galpão, de loja comercial, de shopping center, aqui no Nordeste, no Centro-Oeste. Ele dá liquidez, dá uma liquidez diferenciada para ele, e talvez acabe sendo uma boa porta de entrada para a pessoa participar desse ecossistema. Exatamente. Que ele gosta, que ele acredita, enquanto ele não tem capital para comprar um imóvel, né? Vocês gostam? Vocês acham uma boa? Tem alguma coisa que preocupa? Não preocupo. Eu acho que ele é válido ou para um grande investidor que quer participar com um número de cotas muito grande, se bem que há limitação para isenção tributária da rentabilidade, né? Sim. Mas, ou para o pequeno. Eu acho que o médio investidor, que ele tem condições de comprar um apartamento sozinho, não é uma boa o fundo imobiliário. Acho que o fundo imobiliário se presta para as duas pontas. Tá. Sabe? Eu também acho. Agora existem N fundos, né? Sim. Também precisa analisar Claro. cada um, né? Qual que é o portfólio dele, para ver se ele vai dar um resultado bom. Mas, por exemplo, você pega um fundo imobiliário que está fazendo shopping center, é uma coisa para parar para pensar, não é verdade? Sem querer falar mal do segmento. Sim. Claro que se for fazer aqui no Jardim Europa é sucesso total, mas se for fazer na beira de uma estrada, você tem que parar duas vezes para pensar se aquele fundo imobiliário constituído para fazer aquele shopping vai dar lucro. Óbvio, não é? Sim. Então você precisa examinar o fundo sobre todos os aspectos. Examinar e depois acompanhar, né? A gente teve o boom, por exemplo, de galpões logísticos, que já arrefeceu um pouco. Na época da pandemia... Mas foi muito bom. Mas na época da pandemia, shopping todos estavam fechados, então na época era um péssimo investimento, aí as coisas voltaram ao normal. Então assim, também tem uma coisa cíclica ali que merece toda revisitar. O bom do fundo é que você pode migrar, né? Sim. Então hoje não tá bom o shopping, não tá bom amanhã, você migra para galpão. Não tá bom, migra para residencial. Não, né? E só também para dar uma informação para quem está nos ouvindo, que ele também se presta essa ideia de uma renda passiva, né? Todo dia 10, dia 12, vai pingar ali o dividendo, que é como se fosse o aluguel isento de... Exatamente. Isento de IR por enquanto, né? Não sabemos se por muito tempo. Mas por enquanto, né? E para a gente terminando aqui, como é que vocês estão enxergando esse... A gente passou rapidamente sobre isso, mas em vários lugares, acho que São Paulo é um deles,
a gente tem a impressão que está tendo um boom incrível de subir prédio, de comprar terreno, não passa isso. Desde a pandemia, assim, por exemplo, na rua onde eu moro, acho que deve ter uns 4 anos que você tem 102 prédios subindo o tempo todo, assim. É uma pergunta, onde é que tem tanta gente para morar nesses prédios? Esses prédios estão sendo feitos para atender uma demanda? Vocês têm uma opinião sobre o que está acontecendo nesse boom imobiliário, pelo menos em São Paulo agora? Olha, é surpreendente, você tem razão. Né? Até porque, só fazer uma ressalva, né, com juro altíssimo, né? Exatamente. Eles estão comprando e construindo com esse juro que estava em 2 dígitos, né? Agora é que vai cair, né? Mas você não pode desprezar a figura do investidor, né? Porque a maioria desses empreendimentos, quando são lançados e tem sucesso total de vendas, um percentual muito grande vai para a mão do investidor. Sim. Certo? O usuário mesmo que vai dar o destino final àquela propriedade já tem um percentual menor. Isso na minha opinião e pelo que eu tenho visto por aí. Agora a pergunta, será que tem tanta gente para morar em tanto prédio? Era uma pergunta interessante, eu não sei te responder. Eu espero que sim. Eu acho que tem, porque existe o déficit habitacional, né, no Brasil. Então falta moradia, né? Então tem potencial para tudo. E as grandes empresas de ativos imobiliários do mundo vêm investindo muito no Brasil. Ninguém investe por acaso, né? Existe uma pesquisa, né? Existe um propósito, né? Então, se o pessoal está injetando muito dinheiro aqui, é sinal que o mercado ainda ele é muito promissor, né? E quais são os planos para os próximos 50 anos? Porque os primeiros 50 são mais difíceis. Diria para você que cuidar de todos esses imóveis que estão sendo levantados em São Paulo. Pois é. Haja inquilino, haja condomínio, né? Nós não falamos nada de condomínio, falamos mais de locação e venda de imóvel, né? Mas o nosso ramo de administração de condomínios, que a Grache se notabiliza, né, nesse setor também, ele é muito promissor. E principalmente quando você pousa de avião aqui, né, você percebe que você pousou em cima de um paliteiro, né? Então cada palito que tem ali é um potencial cliente para a nossa área, né? Que quando bem trabalhada e bem estruturada, passa a ser um negócio interessante para todas as pontas. Os próximos 50 anos, eu não sei te responder, eu posso te dizer o que eu gostaria que acontecesse, porque eu não vou conseguir viver isso, né? Opa, eu já vivi 50 anos hoje, pô. Mas eu creio que meus filhos estão muito engajados na empresa e eu tenho netos interessados também, não são bobo, né? Porque você tem uma empresa boa, uma empresa bem arrumada, onde você tem campo para você trabalhar em todas as suas vocações, desde que não seja na área medicinal, né? Na área de saúde, eu acredito que eles também vão querer tocar. Eu penso que a Grace vai ser sempre uma empresa familiar, estruturada como uma grande empresa, mas uma empresa de característica familiar. E é isso que eu gostaria que continuasse, porque é muito interessante isso. E atuando nessas áreas que vocês atuam hoje, predominantemente. Nós atuamos na área de condomínio, na área de administração e locação, intermediação imobiliária e construção civil. E você, Jean? Eu sou da mesma linha, né? De que a ideia é sempre cada vez mais promissora no nosso mercado, profissionalizando também cada vez mais, porque hoje em dia, vamos pegar a área do condomínio, o condomínio virou uma verdadeira cidade, né? E uma cidade que tem todas as características de uma grande empresa, que você precisa gerir tanto a operação dele, quanto toda a parte tributária, toda a parte fiscal, trabalhista. Então, há cada vez mais a necessidade das empresas especializadas nesse ramo. E a gente, pelo tempo que nós temos de experiência, de vivência, e pela estrutura que a gente cada vez mais
consegue montar, né, e crescer, vão depender cada vez mais da nossa atividade ou do nosso negócio, sem digamos dúvida. assim. Não, sem dúvida, vão ter trabalho de sobra aí. Bom, então é isso. Olha, muito obrigado aí. Foi um prazer conversar com vocês. Acho que para quem está nos ouvindo, algumas lições ficarão, né? A gente pode pedir para eles compartilharem também isso para o cônjuge ou para o amigo que é contra ou a favor uma coisa ou outra também para ouvir outro ponto de vista. Mas foi um prazer, adorei o papo aqui. Parabéns pelos 50 anos, que no Brasil é um busto, tem que fazer um busto, né? Uma placa para cada empresa que tem 50 anos aqui, que não é fácil. A gente tem a agradecer, Teco, e foi muito boa a sua visita, muito boa a sua entrevista. Parabéns pelo seu profissionalismo. Valeu. Obrigado, viu, Teco? Imagina. Grande abraço, outras oportunidades virão. Maravilha. Ouça agora alguns números importantes do Grupo Graich hoje. Em 2024, o Grupo Graich celebra 50 anos de fundação, atuando nos segmentos de administração condominial, administração de bens imóveis e na intermediação de locação e venda de imóveis. Hoje, a empresa administra aproximadamente 120 mil unidades, com 9 milhões de metros quadrados e ativos na ordem de 25 bilhões de reais em patrimônio. São 8 mil funcionários indiretos e mais de 350 colaboradores diretos. Sua prestação de serviço impacta numa população de 500 mil de pessoas. Com métodos sempre inovadores, eficientes e transparentes na aplicação de recursos, seu núcleo de funcionários reúne advogados, economistas, administradores de empresas, contadores, arquitetos e psicólogos, resultando na entrega da combinação de um serviço técnico, tecnológico e humanizado. Você acompanhou mais um episódio do Conexão Graich. O Conexão Graich é um canal de comunicação multiplataforma do Grupo Graich, que é membro da GBC, Green Building Council, e atua por ações sustentáveis e transformações em ESG. Graich, há 50 anos atuando no mercado imobiliário e pronta para o futuro.